Ele era um Lorde Demônio, mas tinha sua vida triste e solitária. Mas se reencarna com o desejo de fazer as coisas diferentes que fazia em sua vida passada. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Olá, sou André Santana, seja bem-vindo ao canal Tio Sam. Nesse vídeo vou falar um pouco de um anime que o nome está na descrição, porque esses nomes grandes sempre me revelam. Lá ele, o Lorde Demônio Bravatos, ele vivia triste e desanimado porque ele tinha acabado de chegar no seu auge e ninguém o superava, e o seu melhor amigo já não considerava ele mais humano. É claro que o motivo dessa tristeza não era apenas só isso. Ele tinha perdido a sua amada. O Bravatos, ele desejava que na sua próxima reencarnação fosse diferente. No início do anime não mostra como é que ele morreu, só mostra ele se reencarnando. Alguns anos se passou e ele reencarnou como Ardo Meteoro em um pequeno vilarejo. Passa-se 10 anos e seus pais comemoram seu aniversário. Ele começa a treinar sozinho e estudar sozinho. E percebe que os ensinamentos dos livros de hoje, lá no anime, estavam bem abaixo dos ensinamentos da sua vida passada. O Ardo tenta fazer novas amizades, porque ele não queria se sentir sozinho. Algumas crianças da sua idade o evitavam, quando ele pede para essas crianças serem amigos dele. As crianças tinham medo dele, principalmente as garotas. O Ardo fica irritado porque não consegue fazer amigos e vai para a floresta se desestressar. Ele ataca a floresta e muda um pouco a sua geografia com seus ataques. E volta ao vilarejo logo após. E acaba recebendo os conselhos do líder do vilarejo. E no dia seguinte, ele tenta de novo conversar com as crianças. E novamente dá errado. As crianças correm dele. Ele volta para a floresta, né? Porque lá é o seu local de refúgio, vamos dizer assim. E lá na floresta, o Ardo fica um pouco pensando: por que será que eles não querem ser meu amigo? E do nada, ele escuta uma voz de uma garota. E vai até lá com a sua magia de voo. E chegando lá, ele percebe que uma garota estava desestressando, atacando um animal. Ela percebe que tem alguém observando ela. Quando ela olha, era o Ardo. O nome dessa garotinha é Irena. O Ardo tenta ser amigo dela, só que de princípio ela o rejeita, ser amigo dele, mas por medo mesmo. Se eu não estiver enganado, as crianças do vilarejo rejeitavam a Irena porque ela era elfa, tipo aquele preconceito, né? A Irena, ela tinha medo de ver amigo do Ardo e depois o Ardo trair ela, igual suas antigas amigas e amigos traiu ela, porque ela era uma elfa. A Irena, vamos dizer que ela corre e foge do Ardo e volta ao vilarejo. E logo após o Ardo percebe que a Irena era filha do líder da aldeia. O Ardo, no dia seguinte, não dá sossego para Irena. Ele fica o tempo todo correndo atrás dela, com o intuito dela aceitar ser amigo dele. Passou um tempo, escureceu e a vila estava sendo atacada por uns monstros, para ser exato, uns goblins. A Irena, ela estava nas montanhas treinando, porque ela estava sempre correndo e fugindo do Ardo, então ela ficou lá, né, nas montanhas, treinando, tipo, escondidinha dele. E o Ardo foi atrás dela salvá-la. Quando o Ardo sai de lá, ele sai voando. Todos se espantam quando vê o Ardo usando sua magia de voo, porque praticamente quase ninguém sabia usar essa magia. Essa magia era antiga, mas o Ardo revelou para ninguém que ele era a reencarnação do Lorde Bravatos, né? A Irena, ela estava sendo atacada por um grupo de goblins e um líder goblin, vamos dizer assim. O Ardo chega lá e mata todos os goblins que estão lá. E logo após, mata o líder deles e salva a Irena. O Ardo, ele insiste com a Irena para ela ser amiga dele, só que a Irena diz pro Ardo que tem medo de ter novos amigos e tem medo de ser traído novamente. O Ardo diz para ela e promete para ela que não vai traí-la, que quer ser amigo dela para sempre. Eles se tornam amigos. Logo após, o Ardo volta com ela para a vida. E a sua amizade com a Irena seria uma amizade eterna, vamos dizer assim, né? O tempo se passou, alguns anos se passaram. O Ardo e a Irena já estavam na idade de se matricular numa academia e estudar. E a Irena chama o Ardo para ir estudar na academia. O Ardo aceita. Logo após, eles vão para a academia. Você já pensou em ter uma renda extra todo mês com marketing digital, sem investir dinheiro e apenas com internet?
clique no link fixado abaixo. Chegando lá, eles ficam na sala do diretor. Vamos dizer que ele estava fazendo uma entrevista, né? Só que o diretor ele era fã dos pais do Ardo, né? Mal o Ardo sabia. Vamos dizer que através do diretor, o Ardo descobre que seus pais foram heróis. Não apenas os pais do Ardo, né? O pai da Irena também. Tanto os pais do Ardo quanto o pai da Irena foram heróis. O Ardo e a Irena teriam que passar por um teste prático e escrito para poder se matricular na academia. Mas como o Ardo e a Irena tinham paciência no prático, por causa dos seus feitos, porque anteriormente o Ardo eliminou um monte de goblins, né? Quando ele foi salvar a Irena anteriormente, que eu estava falando no vídeo, ele eliminou um grupo de goblins e seu líder. Mas nessa brincadeira, o que repercutiu é que o Ardo juntou um grupo de 2 com a Irena e destruiu todos os goblins que tinha na cidade. Então seus feitos espalharam pela região. Por isso que não gastou eles fazerem a parte prática, porque já tinha experiência. Então eles iam fazer apenas a parte teórica, vamos dizer assim, né? E por causa disso não havia precisão dos dois fazer a parte prática, só a parte escrita. Tanto o Ardo quanto a Irena fizeram a parte escrita. A Irena, ela tira nota máxima, já o Ardo tira 0. Vamos dizer que o Ardo respondeu as questões de acordo com o que ele sabia da sua vida passada, né? Só que muita coisa muda. Igual hoje em dia na escola, por exemplo, português, né? Sempre tem aquele negócio lá da vírgula, onde pode ter vírgula, não pode ter vírgula, algumas palavras ganham acento, tipo isso. O diretor se aproxima de todos e os parabeniza e diz que todas as pessoas que fizeram a parte escrita foram aprovadas. O Ardo ele estranha porque sua nota foi 0, mas o diretor explica para o Ardo que as questões que ele respondeu praticamente modernizou tudo, né? Então por isso que ele acabou tirando 0. Mas se fosse em outro tempo, ele tinha fechado a prova. Por isso que ele foi aprovado. Não haveria lógica em ele reprovar o Ardo, segundo o diretor. Os alunos aprovados no exame estão presentes na sala de aula. E todos querendo ser amigos do Ardo e da Irene, porque seus pais foram os heróis que derrotaram o dragão. E no mesmo momento, uma garota estava sendo bulinada por uma pessoa que dizia que essa garota seria serva dele. E logo após ele a ofende e agride essa garota. O Ardo pede para ele se desculpar com ela, porque isso não era coisa de se fazer nem com quem era sua serva. Esse nobre diz que só vai se desculpar com a sua serva se o Ardo vencer um duelo. Só que o Ardo não queria duelar, né? Porque ele não tinha intenção de revelar seu poder, né? Porque ele queria viver em paz, sem chamar atenção. Do nada chega a professora que tinha escutado toda a conversa, vamos dizer assim, e diz que aprova o duelo. Mas o Ardo estava com medo da professora, porque ela era uma antiga general que fazia parte do seu império, quando ele era o antigo Lorde Vavados, antes dele reencarnar. E ele tinha medo de duelar e ela descobriu sua verdadeira identidade quando ele fosse usar sua magia. O Ardo, ele vai para o duelo contra esse nobre. Logo após iniciar o duelo, esse nobre ataca o Ardo, mas ele se defende sem fazer muito esforço. Se sente ridicularizado pelo nobre usar a técnica que outrora ele mesmo que criou e achar que seu ataque era forte, sendo que era muito fraco para o Ardo. Esse nobre ataca o Ardo com uma técnica um pouco mais forte e chama essa técnica de Mega Labareda, mas faz nenhum efeito no Ardo. O Ardo mostra para esse nobre o que é a verdadeira Mega Labareda. Ele ataca o nobre com a sua magia, e então no mesmo momento o nobre percebe que perdeu o duelo e aceita a derrota e pede desculpa para sua serva que ele humilhou e fez bullying com ela. A professora percebeu que o Ardo, ao atacar o nobre, ele usou 2 feitiços. Ao mesmo tempo que a professora fala isso com o Ardo, ele fica assustado e diz que usou 2 mesmo, mas um foi para atacar e o outro para bloquear, porque senão o nobre viraria cinzas com o meu ataque. Mas é claro que o Ardo não queria que ninguém descobrisse que ele fosse barbado. Então por isso que ele estava sempre tentando ter cautela, até mesmo na sua força. Mas infelizmente para ele, os jovens dessa época são muito fracos. Então qualquer coisa que ele faz, ele se destaca. Ainda mais ele queria ter uma vida tranquila. O nome daquela garota que estava sofrendo bullying é Ginny. E logo após ela vira amigo do Ardo e da Irene. Eles até exercício de prática fazem juntos, que era pegar uma pedra de lobo. O Ardo ensina a Ginny e a Irene a criar uma magia de escrita. Elas ficam muito assustadas, porque
Elas nunca viu essa magia no livro, né? Mas o Ardo diz que essa magia não tá no livro porque foi ele que criou. A Jenny, por ela sempre receber bullying, aquele nobre Zé Ruela, ela sempre se sentia insegura da sua força, né? Vamos dizer que é um trauma. O Ardon, nessa brincadeira, ele ajuda ela a perder essa segurança. Ela começa a fazer as coisas mais firme e com coragem. Eles tinham que coletar a pele de lobo, né? Para concluir o exercício prático, né? Mas levaram o chifre de boi, que era mais valioso. Não, boi não, é minotauro. Então, acabamos chegando ao final desse vídeo. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir esse vídeo. Se chegou até aqui e não for esse canal, pode dar aquela forcinha, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para estar sempre recebendo notificações de novos vídeos que eu vou postar no canal. Até a próxima, valeu, fui!